Olá, assustados de plantão! Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com um caso aqui que o nosso amigo Luiz Fernando de Santa Catarina mandou para nós. Ele já mandou uns outros relatos, causos que aconteceu com a mãe dele. Eu gostei muito e ele agora mandou mais esse relato aí e eu já estou aqui trazendo aqui para vocês. Espero que vocês gostem. Então, roda a vinheta aí! Meus assustados, o caso de hoje que eu tô trazendo aqui para vocês é o foi, enviado pelo nosso amigo assustado Luiz Fernando, que mora em Florianópolis, Santa Catarina. Ele contou que esse caso aconteceu com mais um caso que aconteceu com a mãe dele. Eu gostei muito e ele disse que na minha opinião, é um caso assim triste. É um caso triste, mas como tem fatos assim sobrenaturais, vou contar aqui para vocês. Então ele conta que ele tinha uma tia, que a tia dele era muito doente, ficou muitos anos lutando contra o diabetes, mas chegou um dia que ela faleceu, ela morreu, e ele disse que ela morreu nos braços da mãe dele. Então foi um falecimento muito triste, porque era, eu acho que era a irmã da mãe dele e tudo. E a mãe dele ele disse que passou, quando passou o velório, o enterro, uns dias depois, ele chegou assim num determinado local lá da casa, ele não comentou se era na cozinha ou na sala. Ele viu a mãe dele olhando assim para um certo ponto no quintal da casa dele. E então ele chegou e perguntou, o que foi, mãe? O que tem? O que tem ali? E aí a mãe dele pegou e falou para ele que estava se lembrando ali de uma cena que ela viu quando a tia dele faleceu. Praticamente quase que na hora, ele falou que a tia faleceu. Então ela contou que quando a tia dele faleceu, ela falou assim que acho que ela deve ter, tomou aquele impacto assim, de ver a pessoa morrendo ali, e eu acho que ela deve ter assim fechado os olhos, e quando ela abriu e se virou assim, ela viu a tia dele sendo levada por duas pessoas. Ela disse que não ficou com medo quando ela viu isso. Ela não ficou com medo. Ela só sentiu uma tristeza, ela ficou muito triste. Porque eu acho que a tristeza dela foi de estar vendo a irmã indo embora para nunca mais voltar, Deve ser assim uma cena muito triste. Mas e aí ela falou que ficou assim, só com aquela tristeza assim, porque ela olhou e viu a irmã, acho que é a irmã dela, indo embora, e duas pessoas levando ela. E aí ela também estava se lembrando, e ela também começou a contar ali para ele que a irmã também teve uma experiência também parecida com o que ela viu, Porque a irmã dela tinha um filho e eles parece que brigaram, eles estavam meio que de mal, e esse filho não morava na mesma cidade que a tia dele, que é a mãe, morava em outro lugar, e ele acabou morrendo.
Então quando ele morreu, isso agora a tia que faleceu contando para a mãe do Luiz Fernando. Quando ele faleceu, então eles estavam brigados ainda, eles estavam de mal. Não teve tempo deles dizerem adeus um para o outro, nem pedir perdão, né, de se reconciliarem. Então, depois que esse filho morreu, a mãe do Luiz Fernando falou que a tia começou a definhar, começou a ficar só uma tristeza assim sem fim, que a tia vivia numa tristeza e aí a doença começou ela mesmo e ela, né, ficou muito triste, sempre triste, aquela tristeza profunda. E aí a tia dele contou para a mãe dele que um dia ela estava deitada já na cama, já para dormir, esperando o sono chegar, quando ela sentiu uma presença, sentiu assim algo chegando, né? Ela abriu os olhos e ela viu o filho, que já era falecido, viu ele se aproximando da cama. Ele veio, ela disse que ela ficou assim surpresa. Ela deve ter ficado muito contente, né? Quem que não ficaria contente de ver uma pessoa que já partiu, ainda mais nas condições deles, né? Que partiu sem ele poder dar um adeus. Então ele veio, sentou na beirada da cama dela, que ela falou que sentiu até a cama dar uma afundadinha assim com o peso dele, né? Que ele sentou. E ali ela falou que eles ficaram ali conversando. Ele pediu desculpa, pediu perdão para a mãe, né? E eles ficaram conversando sobre outras coisas. E ele, mais já para o final ali da conversa deles, eles se reconciliaram. Ele pediu perdão, a mãe também deve ter pedido perdão, porque o perdão, eu não sei o motivo da briga deles, mas talvez o perdão por terem ficado sem se falar, né? Que coisa é essa, né? Que, né, para uma mãe ficar sem falar com um filho deve ser muito dolorido. Então, acredito eu que o perdão, um pediu perdão para o outro ali, eu acho que pelo tempo que eles ficaram sem se falar, por um não ter dado o braço a torcer e ter ido lá pedir desculpa, mandar esquecer tudo que aconteceu, né, pessoal? Eu acho que às vezes é bom fazer isso. A gente não sabe o dia de amanhã. Então diz que cada um pediu desculpa para o outro. E o rapaz, porque quando ele morreu, esse primo morreu, a mãe dele disse que eles não tinham feito as pazes ainda e nem puderam se despedir. Então, com essa aparição dele depois de morto, diz que ele pediu perdão e pôde dizer adeus para a mãe dele. Então, a mãe disse, né, que ele foi em paz, foi embora, que depois que um pediu ali perdão, se reconciliaram ali. A tia ficou muito contente, mudou, né, a vida da tia. A tia vivia mais feliz, mais contente, sumiu aquele ar de tristeza que ela tinha no rosto e ela ficou mais alegre, começou a ter a vida dela de novo. E aí, né, a mãe dele falou que acha que ele veio, né, pedir perdão, reconciliar com a mãe, porque ele de certo não foi em paz. Ele não foi em paz porque ele foi com aquilo ali pesando, né, na consciência dele de ter morrido de mal da mãe.
mas graças a Deus ele conseguiu voltar e pedir o perdão e se despedir dela normalmente, né, para ele ter uma boa acolhida lá do outro lado lá e ir com a consciência em paz, né, para ele ir em paz lá pro mundo lá dos mortos lá do outro lado. Então a mãe dele contou essa história para ele e ele já, né, gostou muito e trouxe essa história aí para nós aí. Agora, em relação à primeira história, ele diz que a mãe dele, né, viu a tia indo, né, depois que morreu, sendo levada, né. Deve ser uma cena muito triste, né, meus assustados, porque você tá vendo ali uma pessoa pela última vez. Aquelas pessoas que estavam ali levando a tia dele ali, estavam levando ela embora para nunca mais ela voltar. A mãe dele nunca mais iria ver a irmã, a tia dele, né? Então, eu achei bem legal, interessante, porque eu nunca tinha ouvido falar assim né, que pessoas que estavam do lado da pessoa que morreu tiveram o dom de ver alguém levando ela embora. Geralmente dizem que quem vem buscar são parentes, né? São parentes que vêm buscar a pessoa na hora da morte dela. Mas eu acho que não eram parentes, porque a mãe dele não comentou, dizendo que se era algum parente ali. E na outra história do primo, nessa segunda parte, eu achei legal também, porque o primo pôde vir dizer adeus, né, à mãe dele e se reconciliar com ela. Para os dois, acredito que os dois tiveram paz. Ela morreu em paz e o primo do Luiz Fernando também foi embora lá pro mundo lá pro outro lado de lá, também em paz. E a tia também, porque a tia conseguiu se despedir do filho e o filho se despediu da mãe. Quem não gostaria, né? Eu, infelizmente, não deu para mim me despedir da minha mãe, porque quando ela morreu, eu estava doente. Eu fiquei doente 20 dias antes dela partir e eu fiquei sem andar. Então, 20 dias antes dela partir, eu já estava 20 dias sem andar e fiquei 3 meses de cama sem andar. Então não deu tempo, não deu para mim ir lá se despedir dela. Mas eu fui no velório, não quis nem saber. Então, acharam que era uma loucura eu ter feito aquilo, que eu não podia fazer, que eu podia ficar sem andar pelo resto da minha vida. Mas pelo menos eu fui lá no velório dela e pude me despedir dela lá já no caixão. Não tive oportunidade, mas quem sabe Deus ainda vai dar essa oportunidade para mim, né, meus assustados? Desculpem aqui esse final, mas é que essa história fez lembrar da minha mãe, que eu gostaria de ter me despedido dela. Então, eu gostei desse caos, espero que vocês tenham gostado, espero que você, Luiz Fernando, tenha gostado desse caos. E quero agradecer ao Luiz Fernando, porque ele já mandou 3 causos aqui para nós, 3 ou 4, se não me falha a memória. Então ele está ajudando bastante o canal, mandando o relato dele aqui para o nosso e-mail. E se você tem um relato aí, um caos legal, que nem o do Luiz Fernando, manda aqui para o nosso e-mail, para eu contar aqui para vocês. Tá bom, meus assustados? Então, espero que vocês tenham gostado. Desculpem aí um pouco fiquei um pouquinho emocionada aqui nesse final, mas espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração
e até o próximo caos.